Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa aula desta semana. Então, na semana passada falávamos sobre a industrialização no Brasil, né? Como aconteceu todo o período industrial no Brasil, como que o Brasil se industrializou. E esta semana nós vamos falar sobre o espaço agrário brasileiro. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas informações sobre o espaço rural no Brasil. Então, quando a gente fala em espaço rural, nós estamos falando sobre toda a área do campo. Nós estamos falando de toda a área não urbana do território brasileiro, que é enorme, né? Então, nós temos aí uma área natural, uma área rural no Brasil muito grande. Quais são as características do meio rural brasileiro, do espaço rural brasileiro? Então, aqui a gente tem algumas das características, né? Nós temos dois setores principais que ocupam o meio rural brasileiro. Um deles é um setor tradicional, quer dizer, um setor antigo, né? Não quer dizer atrasado, mas quer dizer antigo, certo? Então, são as técnicas, as utilizações tradicionais da terra, né, como se utiliza a terra, e tem os setores, né, mais modernos de como se utilizar a terra. Então, hoje convivem no Brasil esses dois setores rurais, esses dois espaços rurais, o espaço mais tradicional e o espaço mais moderno. É claro que a diferença entre os dois está justamente no fato do emprego do capital, né, da tecnologia e da produtividade. Ok? Todos os sistemas modernos utilizam a forma de plantar chamada plantation. E qual é a principal característica dessa forma de utilizar a terra, de cultivar a terra? É justamente produzir para exportar, para mandar para o mercado externo. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso já já. A estrutura fundiária brasileira, quer dizer, a forma como a terra está distribuída no Brasil, é uma estrutura fundiária concentradora. O que é isso? Nós temos no Brasil uma grande desigualdade na distribuição de terras. Nós temos muita terra na mão de pouquíssimos proprietários, e enquanto uma quantidade de terras menor distribuída nas mãos de uma infinidade de proprietários rurais. Certo? Então, a estrutura fundiária brasileira é concentradora e isso é um problema para o nosso meio rural. Porém, o setor agropecuário no Brasil, ele é responsável hoje por 25% do nosso PIB. O que isso significa? Significa que 25% de tudo que o Brasil produz, 25% de toda a renda, de toda a riqueza do Brasil, vem do setor agropecuário. Tá? Então, o espaço agrário no Brasil ele é importantíssimo. Não esquecendo de dizer que o Brasil é um país que tem a vocação, a característica agropecuária, né? Nossa história começou com a agricultura e hoje ela continua sendo extremamente importante, ok? Então, quais são as características do Brasil em relação ao seu espaço rural, seu espaço agrário? Primeira questão importantíssima, a grande extensão territorial do Brasil, né? Isso, é claro, favorece muito a atividade agropecuária. Outra questão importantíssima é a disponibilidade dos recursos hídricos, quer dizer, o Brasil é um país muito bem servido de águas, tanto no aspecto chuvas como no aspecto rios. E é claro que isso tem a ver com a nossa localização, né? Já que estamos aí na zona intertropical do planeta. Tudo isso, todos esses aspectos naturais que o Brasil tem, mais os recursos tecnológicos utilizados, fazem com que o Brasil seja hoje um grande destaque internacional. Ele é um dos maiores produtores e exportadores de gêneros agrícolas, tanto para a indústria como para a alimentação geral. Okay? Então, a agricultura e a pecuária são as atividades mais tradicionais do Brasil. Não falei antes que a nossa história começou justamente com a agropecuária, não é? E isso teve uma grande influência no nosso desenvolvimento industrial e continua sendo importantíssimo para a economia do Brasil, correto? Muito bom. Então, o nosso espaço rural ele é importantíssimo. E por que a agropecuária brasileira assume esse papel tão importante? Porque ela fornece
alimento para a população, ela fornece matéria-prima para a indústria. 17% da população que trabalha no Brasil, da população economicamente ativa, está neste setor, no setor agropecuário. As exportações brasileiras têm uma contribuição importantíssima da agropecuária, né? E é por conta do desenvolvimento da agropecuária, né? Da abertura de novas fronteiras agrícolas, é que a ocupação humana vai acontecendo em direção às áreas do Brasil menos ocupadas, né? Sendo o Brasil um território extenso, isso aqui é importantíssimo. Okay? Vamos falar sobre os dois principais sistemas agrícolas no Brasil: a agricultura familiar e a agricultura moderna, a agricultura comercial. Então, como é a agricultura familiar? Observe essa imagem. O que a gente está vendo aqui? Grande tecnologia? Máquinas trabalhando? Não. Então, na agricultura familiar, nós temos a família trabalhando na propriedade, geralmente são pequenas propriedades. A produção é pequena, então eles atendem principalmente o mercado interno, certo? Sem o uso de muito dinheiro, né, de muito capital e também sem a utilização de muita tecnologia, correto? Então, a agricultura familiar, hoje, ela é importantíssima porque é ela que atende a cesta básica brasileira, ela que atende o mercado interno. Então, as milhares de pequenas propriedades que existem no Brasil são responsáveis por abastecer o mercado interno com os alimentos, certo? Aqui nós temos as características, ó. Pequenas propriedades com trabalho familiar, abastecem lá o mercado interno, são os responsáveis, né, pela produção da cesta básica brasileira, ó, a produção de alimentos, né? E é a agricultura sustentável do Brasil. É a agricultura orgânica, porque ela respeita os recursos naturais e ela praticamente agride zero o meio ambiente, ok? Do outro lado, nós temos a grande empresa agrícola, a agricultura comercial. Olha a diferença daquela imagem para essa daqui. O que nós vemos aqui? Uma área imensa, certo? Sendo cultivada, né? No caso aqui já é a colheita, por inúmeras máquinas. Então, na empresa agrícola, nós temos a utilização de grandes áreas, monocultoras, geralmente, produzindo um tipo só, né, de cultura, com a aplicação de muito capital e muita tecnologia e com uma produtividade monstruosa. É claro que tudo isso para atender o mercado externo, certo? Então, quem é que atende o mercado externo brasileiro com os produtos agropecuários? É a empresa agrícola. Aí aqui nós temos as características dela. É a chamada agroindústria, gente, que utiliza muita tecnologia. Ó, é feita nas grandes e pequenas propriedades, usam tecnologia avançada em todos os aspectos, inclusive na questão das sementes, né? Muito fertilizante, muito agrotóxico para controlar a produtividade. Olha lá, ó, fazem uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos, muitas máquinas, irrigação, tudo é controladíssimo, tem assistência técnica de, assim, diversos escalões, né, do ensino superior, agrônomos, veterinários, ou tecnistas, administradores. Então, é uma agricultura feita com o que há de mais moderno. E por conta de toda essa utilização de capital e tecnologia, a produtividade desse sistema agropecuário é enorme, certo? Então, a diferença é gritante, né, entre a agricultura familiar e a agricultura moderna. Só que tem o detalhe, né? Paga-se um preço por tudo isso. Os impactos ambientais, a compactação do solo por conta da utilização de muitas águas, muitas máquinas, a contaminação da água dos rios e lençóis freáticos e principalmente o problema da utilização de agrotóxicos, certo? Então, há quem diga que a grande empresa rural está envenenando a população brasileira. É justamente por causa disso, da grande utilização dos agrotóxicos. Certo, turminha? Aí vocês vão fazer essas atividades para mim. Lá no livro, vocês vão responder a questão 1, 2 e 3. Lembrando que na folha vocês vão copiar apenas as perguntas e as respostas, certo? E aí, vocês vão ler o texto acima e ler o texto lá do seu livro e vão colocar para mim
duas características da agricultura comercial e duas características da agricultura familiar. Correto? Boa atividade. Qualquer dúvida a gente conversa lá no grupo e um grande beijo para vocês.